Olá pessoal, sou o Fernando, sou professor aqui da Educação Básica de Minas Gerais. Estamos estudando por concurso de professor da Bahia, ok? Estamos respondendo algumas questões da prova de 2018 e hoje vamos responder essas questões de conhecimentos interdisciplinares 21, 22, 23, 24 e 25. Então bora lá. Questão 21. Vários termos e palavras de matemática também são utilizados na linguagem cotidiana, com alguma referência ao seu significado matemático, como por exemplo, Júlia e eu chegamos a um denominador comum. O círculo do poder em Brasília tem vários meandros. Eles apararam as arestas e se entenderam. Na frase, Jair saiu pela tangente quando questionado sobre sua posição política. O contexto de uso da palavra tangente está associado com a ideia matemática de. Então, letra A. Espaço e plano no contexto da simetria. B. Contradição entre razões trigonométricas e o conceito de infinito. C. Razão entre catetos em um triângulo retângulo. D. Uso do teorema de Pitágoras em problemas trigonométricos. E E. Reta tangente a uma curva qualquer. Então, vou dar 5 segundos, pessoal. Vocês parem o vídeo aí e respondam. Depois eu já venho com a resposta. Pois bem, então a resposta correta é a letra E. A reta tangente a uma curva qualquer. Por quê, pessoal? Então, vamos lá. Primeiro, vamos buscar, né, o significado aqui de tangente. Então, é a linha que toca outra linha num ponto sem que ela seja cortada. No sentido figurado, uma maneira apresentada como solução para um problema ou dificuldade, questão sem tangente, sem solução. Na matemática, então, isso que é importante, a reta que possui a interseção em somente um ponto de uma circunferência. Então, é exatamente, pessoal, essa reta vermelhinha que toca a curva apenas em um ponto, mas não adentra a curva. Então, nesse sentido, né, sair pela tangente é esquivar-se de algo muito difícil ou complicado, normalmente através de desculpas ou argumentos inverídicos, não responder ou evitar de responder, ok? Então, assim, Jair saiu pela tangente quando questionado sobre sua posição política. Então, tem a ver com a letra E porque dentro da matemática é uma reta, ele não adentrou ao assunto, né? Ele passou, ele toca em algum momento, né? Existe uma intersecção, mas ele não adentra ao assunto. Então ele saiu pela tangente. Ok, pessoal? Então bora. Agora ficou pequeno aqui, pessoal, mas dá para ver. Para responder as questões de número 22 e 23, considere o cartaz abaixo, que faz parte de uma campanha publicitária. Considere atentamente os recursos de tal campanha, serve para veicular sua mensagem. Então tá aqui, mais uma vez, deu o braço a torcer, né? E daí tem a figura do braço, a imagem, né, do braço, enfaixado, né? Para ler aqui mais lá embaixo, pessoal, tem um 25 de novembro, foi o Dia Internacional contra a Violência Internacional contra a Violência contra as Mulheres, né? Então vou ler esse aqui. Para nós, 25 de novembro é todos os dias. Lembre-se que o silêncio não ajuda, que ele é, muitas vezes, cúmplice da violência. Se é ou conhece uma mulher vítima de violência, não hesite. Contacte a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Número único, 707 90 0077. A violência contra as mulheres é uma violação dos direitos humanos. Os maus tratos ao cônjuge ou à companheira são crime público. Então, a questão 22. A mensagem da campanha se constrói. Letra A. Ao explorar a ambiguidade da expressão dar o braço a torcer, dada pelos elementos visuais e verbais, exclusivamente pelo sentido literal da expressão dar o braço a torcer. C. A partir da imagem que se contrapõe ao sentido da frase dar o braço a torcer.
atribuindo a ideia de causa ao que veicula a imagem e a ideia de efeito à frase dar ao braço a torcer. Letra E, com base na leitura imediata e direta dos elementos visuais e verbais. Pessoal, 5 segundos. Pois bem, a resposta correta é a letra A. Por quê, pessoal? Porque exatamente ele fala ao explorar a ambiguidade da expressão. Então, qual é o que significa ambiguidade? Então, ambiguidade é a qualidade ou estado do que é ambíguo, ou seja, aquilo pode ter mais de um sentido ou significado. A função da ambiguidade é sugerir significados diversos para uma mesma mensagem. Então, pessoal, aqui, tanto os recursos, né, os elementos visuais e verbais trazem essa ambiguidade, né, de dar o braço a torcer, no sentido de que a mulher, né, mais uma vez deu o braço a torcer e se feriu nela. Não é que ela cedeu, mas ela acabou se ferindo com nesse sentido, né, que deu o braço a torcer, pode que o homem realmente torceu o braço dela, ok? Então, e aí tem a frase da campanha, também, tá bom? Então, o importante aqui é focar na ambiguidade da expressão, tá ok? Então é isso. 23. Todo ser humano tem um direito legítimo ao respeito de seus semelhantes e está, por sua vez, obrigado a respeitar todos os demais. A humanidade, ela mesma, é uma dignidade, pois um ser humano não pode ser meramente como um meio por qualquer ser humano, que por outros quer, inclusive por si mesmo, mas deve sempre ser usado ao mesmo tempo como um fim. É precisamente nisso que sua dignidade consiste, pelo que ele se eleva acima de todos os outros seres do mundo que não são seres humanos, e no entanto podem ser usados e assim sobre todas as coisas. Mas exatamente porque ele não pode ceder a si mesmo por preço algum, o que entraria em conflito com seu dever de autoestima, tampouco pode agir em oposição à igualdade necessária à autoestima dos outros, como seres humanos, isto é, ele se encontra na obrigação de reconhecer, de um modo prático, a dignidade da humanidade em todos outro ser humano. Texto do Immanuel Kant, A Metafísica dos Costumes, tá bom? A relação entre a propaganda e o texto do Kant é possível, porque em ambos vemos a defesa implícita dos seguintes pressupostos, do seguinte pressuposto. Letra A. Preservar a autoestima e se tornar um meio para si mesmo. É digno respeitar os outros seres humanos mais do que a si mesmo. Quem não respeita os demais não merece ser tratado com dignidade. O indivíduo que não se dá o devido respeito merece ser usado por outros. O respeito mútuo tem fundamento no fato de os indivíduos serem igualmente humanos. Então, 5 segundos, pessoal. Pois bem, a resposta correta é a letra E. O respeito mútuo tem fundamento no fato de os indivíduos serem igualmente humanos. Então, pessoal, eu vou usar como referência aqui o próprio texto do Kant quando ele usa essa, essas, esses pressupostos, ok? Então, bora lá. Eu não vou ler o texto todo, mas ele coloca aqui: todo ser humano, né, semelhantes, são obrigados a respeitar todos. A humanidade, ela é mesmo uma dignidade. E é precisamente nisso sua dignidade. Como seres humanos, isto é, eles se encontram na obrigação de reconhecer, de modo prático, a dignidade da humanidade em todo ser humano. Então, basicamente, pessoal, ele está falando que esse relacionamento mútuo ele é muito importante, porque todos os indivíduos são humanamente humanos, ok? Então, acho que é esse pressuposto também que traz aí a questão daí da violência contra a mulher, né? Então, que a mulher também tem seu valor igualmente o homem, ok? Então, os dois têm o mesmo valor, têm a mesma dignidade, ok, pessoal? Então, é nesse pressuposto.
Vamos para a questão 24. A sequência de Fibonacci começa com os números 1 e 2. Em seguida, cada novo número da sequência é a soma dos dois números imediatamente anteriores, como se vê a seguir, né? Tem lá 1, 2, daí a soma de 1 e 2 é 3, a soma de 3 e 2 é 5, a soma de 3 e 5 é 8, a soma de 5 e 8 é 13 e a soma de 8 e 13 é 21, assim por diante. Na figura a seguir, observe a numeração estabelecida em um conjunto de 60 teclas de um piano. Aí começa lá a tocar 1, 2, né? E assim vai. Na verdade, ele coloca os números das teclas, né? Para você observar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza? Se um pianista decide tocar apenas as teclas marcadas com números da sequência do Fibonacci nesse piano, dentre as 60 teclas indicadas na figura, ele tocará apenas, ok? Letra A, 7 teclas, B, 9 teclas, C, 13 teclas, D, 8 teclas, 9, 5 teclas. Ok, pessoal? Então, vou dar os 5 segundos. Ok, resposta correta é a letra B, 9 teclas. Por quê? Então, pessoal, a sequência de Fibonacci, acho que eu falei errado antes, hein, pessoal? É Fibonacci. É a sequência numérica proposta pelo matemático Leonardo Pisa, né? Então, a sequência, aqui a dele ainda tem essa questão do 1 mais 1, né? Só que lá já colocam o 1 e o 2 já como premissa e depois começa a contar, né? Então seria 1, 2, 3, 5, 6, o 13, o 21, o 35 e o 55, né? Porque o piano tem apenas 60 teclas. Então a gente contaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ok? Pessoal, essa sequência é muito mais complexa, né? Então tem outros, eu não vou adentrar porque também não é minha área. Mas, então, de acordo aqui com a sequência que foi proposta, a gente teria, para além do 21, número 34, a tecla 34 e a tecla 35, formando 9 teclas que ele iria tocar, ok? Então é isso. E vamos para a última. O conceito de pulsação costuma ser utilizado como medida em diferentes áreas do conhecimento. O conceito de pulsação é utilizado com correção e propriedade em artes 1 e ciências 2, respectivamente, corresponde a. Então, letra A. Movimento corporal que compõe diferentes estilos de dança. 2. Processo de inspiração pulmonar iniciado nas fossas nasais. B. O tempo da música utilizado para fazer. Pessoal, desculpa, eu já coloquei a resposta aqui, hein, pessoal. Mas enfim, depois eu vou dar o tempo da música utilizado para fazer uma comparação de duração de notas e dos silêncios, ciclo de movimentos de expansão e relaxamento das artérias do corpo. C. Capacidade de propagação sonora a partir da intensidade de vibração do objeto para parte dos membros superiores localizada entre a região das mãos e dos braços. D. Sequência de saltos e deslocamentos de afastamento do solo na expressão corporal, movimento involuntário do intestino com o objeto de empurrar o bolo alimentar. E E. Ato de encantamento e identificação frente a uma obra de arte. E 2. Deslocamento dos pulsos para movimentar as mãos. Pessoal, então a resposta correta é a letra B, né? E por que a letra B? A definição de pulsação na música é uma frequência regular de batidas, de marcações. Pulsação também pode ser chamado de tempo, exemplo, o tempo da música, e também de beat. Atenção, porém, pulsação é diferente de ritmo. Daí a explicação ela vai ficando mais complexa, né? Então, está correto. É um tempo da música utilizado para fazer uma comparação de duração das notas e do silêncio. Em relação à ciência, a pulsação arterial é o ciclo de expansão e relaxamento das artérias do corpo. Pode ser percebido facilmente em regiões específicas do corpo, sendo útil até na abordagem de emergência. A pulsação corresponde às variações de pressão sanguínea na artéria durante os batimentos cardíacos. As pressões arteriais, diastólica e sistólica, podem ser detectadas nas artérias do braço e medidas com um aparelho chamado
esfigmomanômetro, ok? Então, pessoal, desculpa aí pela última que eu coloquei a resposta, não dei tempo dos 5 segundos, mas essa é a minha colaboração de hoje, ok? Um abraço, até a próxima.